Esse incidente aconteceu logo após a pandemia. Meu tio decidiu se mudar com a família para outra cidade por motivos relacionados ao trabalho. Antes dessa mudança, eles estavam procurando uma casa há algum tempo e também encontraram uma que lhes convinha. Mas, no último minuto, ou seja, apenas uma semana antes da mudança, o proprietário informou que não permitia animais de estimação, então eles foram forçados a escolher às pressas outra casa que não ficava em um bairro muito seguro, mas ainda assim, mais perto do local de trabalho e da escola. Eles sabiam que aquela era apenas uma casa temporária e que mais cedo ou mais tarde encontrariam uma casa melhor. Passaram-se 3 meses nessa casa. Nesse dia específico, como em qualquer outro, o tio tinha saído para trabalhar e a tia, que era professora, estava na escola. Mas minha prima Aditi, 16 anos, preferiu faltar à escola porque não estava bem. Ela estava descansando em seu quarto quando ouviu o cachorro de 2 anos de idade, Tuffy, latindo. Ela espiou pela janela e viu um homem de uns 50 anos parado na varanda da frente. De alguma forma, ele havia entrado pelo portão principal e estava a alguns metros de distância do pastor alemão, que, embora pareça assustador, é como um ursinho de pelúcia. Tuffy estava latindo para ele, mas de alguma forma, ele parecia não ter medo. Aditi abriu a porta parcialmente e perguntou quem ele era e por que estava ali. Ele ficou ali parado, sorrindo e olhando para ela, mas não respondeu. Foi quando ela se lembrou de que o Wi-Fi deles não estava funcionando corretamente e seu pai havia entrado em contato com a empresa e eles prometeram enviar alguém para consertá-lo à tarde. Então, ela perguntou se ele era o técnico de Wi-Fi enviado pela empresa. Ele assentiu com a cabeça, tinha uma mochila pequena e estava usando uma espécie de cartão de identificação. Então ela conteve o cachorro e deixou o homem entrar, embora Tuffy não parasse de latir. Aditi levou o homem até a sala do andar de cima, onde estava instalada a rede Wi-Fi. O homem ficou olhando para o dispositivo por algum tempo antes de mexer nos fios. Minha prima achou esquisito o fato de ele estar agindo de forma estranha e parecia que não era muito bom nesse trabalho, mas não quis questionar sua capacidade. Nesse momento, ela ouviu a batida na porta da frente e desceu as escadas para descobrir que seu pai havia voltado inesperadamente para casa para pegar um pendrive que havia deixado na casa. Ela o informou sobre o rapaz e ele ficou surpreso com o fato de ele ter chegado mais cedo do que o esperado. Mas antes que eles pudessem subir para ver o cara, ele mesmo estava descendo as escadas. Ele tinha uma expressão de espanto no rosto ao ver meu tio. Ele perguntou se o dispositivo Wi-Fi havia sido consertado e recebeu como resposta que ele não sabia consertar o Wi-Fi, que era um vendedor e que estava ali para vender algumas coisas. Não é preciso dizer que meu tio ficou horrorizado, assim como a Aditi, que levou esse vendedor aleatório para dentro da casa deles e ele ainda estava na sala de estar. Meu tio ficou furioso e lhe perguntou por que ele dizia ser um técnico de reparos e entrava na casa. Ele respondeu que foi minha prima quem o deixou entrar para comprar seu produto e começou a convencê-los a comprar seu produto. Minha prima estava furiosa e gritava que nunca o teria deixado entrar se soubesse que ele não era o que dizia ser. Nesse momento, o cara mudou sua história e disse que era minha tia que o tinha visto passar e pediu que ele os visitasse mais tarde para comprar dele. A essa altura, meu tio já estava farto das besteiras do cara e disse-lhe claramente para sair ou chamaria a polícia. Funcionou. Ele saiu da casa olhando para eles com cara de ódio e xingando-os sob sua respiração. À noite, quando a tia voltou, ela negou ter visto um cara como aquele e disse que nem precisava dos produtos que ele estava vendendo. Em suma, foi uma experiência aterrorizante para minha prima, que se arrependeu de não ter verificado a carteira de identidade do homem antes de deixá-lo entrar. Felizmente, o pai dela chegou a tempo e salvou o dia. Eles procuraram a polícia, mas nada descobriram sobre o homem. Eles nunca mais o viram naquele bairro, do qual saíram um mês depois. Mas minha tia ouviu de um vizinho que, um ano antes desse incidente, um homem que se dizia vendedor havia entrado em uma casa próxima e esfaqueado a senhora de 60 anos que estava sozinha no momento,
e em seguida começou a roubar o local. A senhora sobreviveu, mas o culpado nunca foi pego. Eles não têm certeza se esse era o mesmo homem, mas ainda é assustador que um estranho aleatório tenha entrado na casa deles, e só Deus sabe quais eram suas intenções. E felizmente, eles nunca chegaram a descobrir. Isso aconteceu em 2013. Um garoto chamado João se mudou para a casa ao lado da minha quando tinha cerca de 12 anos, e por falta de um termo melhor, ele era basicamente um chorão. Lembro-me de uma vez em que ele caiu no skate e não caiu com força, e estava chorando muito na minha garagem quando tinha uns 16 anos. Então, avançamos rapidamente para quando esse garoto tinha 18 anos. Naquela época, eu estava vendendo drogas com bastante frequência, e ele era um dos meus melhores clientes. A essa altura, ele está se relacionando com algumas pessoas bastante obscuras, das quais meus pais obviamente não são fãs. Meus pais também não sabiam que eu estava vendendo alguma coisa, porque eu era muito bom em manter tudo em segredo. Joãozinho era claramente muito influenciável. Ele passou do tipo skatista emo para um marginal, o que não era o seu perfil. Assim, meus pais vão para Outer Banks, na Carolina do Norte, todos os anos por 2 semanas, e perguntam se eu posso ficar na casa deles enquanto estiverem fora. Fiquei animado, porque a casa deles é muito melhor do que o apartamento horrível de um quarto que eu tinha na época. Tudo estava indo bem lá em casa. Eu tinha minha namorada, que estava sempre lá, e havia bastante drogas e álcool. Eu estava longe de ser um santo naquela época. Nunca vou me esquecer disso. Era uma quinta-feira à noite e minha namorada havia saído há algumas horas. Devo dizer que, mais cedo naquele dia, João me viu na frente da casa de meus pais e me pediu um empréstimo. Eu disse a ele que não, pois nunca havia dado dinheiro a ninguém. E para ser sincero, eu estava usando muito da minha própria droga e não podia me dar ao luxo de fazê-lo. Ele não gostou muito disso e começamos a discutir, e eu praticamente o espanquei na frente de todos os seus amigos. A essa altura, já são 2 da manhã e, obviamente, não estou nem perto de estar cansado por causa de todas as drogas. Eu estava sentado no escuro assistindo a Netflix em uma sala de estar que meus pais tinham no andar de baixo e que tinha uma janela para o lado de fora, que estava aberta. Eu tinha pausado a TV e estava no meu celular enviando mensagens de texto e no Facebook quando ouvi algo. É a tela da minha janela sendo deslizada lentamente para cima. Eu conheço o som. Eu tinha entrado e saído dessa casa várias vezes enquanto crescia. Levanto-me lentamente e olho para a janela. Vejo claramente a tela se movendo muito lentamente para cima, através das cortinas. Vou até a janela, e assim que movo a cortina, pelo menos 3 ou 4 pessoas se dispersam. Corri para a frente, mas eles estavam correndo para a rua. Eu sabia que era aquele garoto João e seus amigos. Não os vi, mas sabia que eram aqueles idiotas. Não chamei a polícia nem nada, porque eu não estava exatamente vivendo do lado certo da lei. Voltei para casa, tranquei tudo e o resto da semana foi tranquilo. Nunca contei aos meus pais sobre isso. E também nunca mais vi o João. Liguei para ele algumas vezes e ele nunca atendeu. Até me ofereci para emprestar dinheiro a ele, o que era mentira, pois só queria vê-lo. Mas ele não respondeu, o que era mais um motivo para saber que tinha sido ele. E ele sabia que eu sabia. 1 mês depois, estou assistindo ao noticiário e João está sendo acusado de assassinato, o que me deixou boquiaberto. Ele e 3 de seus amigos saíram da cidade e invadiram a casa de um casal de idosos, bateram neles, amarraram-nos e os esfaquearam. Em seguida, incendiaram a casa depois de roubá-la. Todos acabaram denunciando uns aos outros e ele foi condenado a 35 anos de prisão por testemunhar contra os outros acusados. Fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu estivesse dormindo quando eles entraram. Além disso, depois que ele foi pego, sua mãe simplesmente abandonou a casa em que estavam morando e o banco veio e a tomou. Ninguém sabe realmente o que aconteceu com ela ou para onde foi. Imagino que a vergonha a tenha forçado a se mudar.
Não sei bem como começar esta história, mas ela aconteceu há 1 hora e ainda estou assustado. Eu e meu amigo estamos sozinhos em casa agora, e já faz algumas horas. Toda vez que ele vem aqui, vamos para o bosque perto da minha casa, e normalmente não há nada de errado. Jogamos pedras, quebramos árvores e coisas do gênero, uma diversão inofensiva. Mas dessa vez, aconteceu algo diferente. Como eu disse, estamos sozinhos em casa há algum tempo, e enquanto isso acontecia, estávamos obviamente desacompanhados. Saímos de casa para ir ao bosque e o caminho até lá foi tranquilo, mas quando chegamos lá, algo estava errado. Tudo estava escuro, toneladas de árvores haviam sido derrubadas e o lugar inteiro não era como eu me lembrava. Continuamos entrando, ainda nos divertindo de forma inofensiva, e em um determinado momento meu amigo se virou para mim e disse que deveríamos voltar. Olhei para o meu celular e decidi que só haviam se passado meia hora e que, portanto, poderíamos ficar mais tempo, pois ainda levaria algumas horas até que alguém quisesse que voltássemos para casa. Continuamos, encontrando algumas coisas estranhas, como uma lata velha de refrigerante amassada, provavelmente com 10 a 20 anos de idade, e um barco de brinquedo que havia sido completamente destruído pelo vento, pela água e por outras coisas, e provavelmente era ainda mais velho do que a lata. Nosso plano era ir mais longe do que eu já tinha ido na floresta, o que não é muito difícil para nós, pois eu mal tinha ido tão fundo. Depois de caminhar um pouco, chegamos a um ponto de referência que eu conhecia e que marcava a maior profundidade que eu já havia atingido. Há algum tempo, quando eu estava indo mais fundo, encontrei uma ponte construída em um tronco que caiu sobre um rio no meio da floresta. No entanto, uma coisa era diferente. Havia algo sentado em cima dela. O que quer que estivesse sobre ela era pequeno e parecia a cabeça de um animal. Quando chegamos mais perto e conseguimos ver bem, era um crânio de veado, branco como pérola e limpo, sentado na ponte, sem nenhuma pista sobre quem o colocou ali e onde estava o resto. Atrás do rio, havia uma colina enorme com uma casinha assustadora, e enquanto olhávamos ao redor, ouvi um riacho ou algum outro ruído agudo vindo da colina. Assustados, começamos a fugir, e por trás de mim, ouvi meu amigo gritar e o ouvi correndo atrás de mim. Nós dois continuamos correndo, e quando chegamos à beira da floresta, entramos na estrada. Perguntei a ele por que havia gritado, e ele disse que tinha ouvido passos ao seu lado. Voltamos rapidamente para casa, e quando chegamos lá, a porta da garagem estava aberta. Sem saber se havia sido deixada aberta ou não, corremos para dentro, trancamos a porta, verificamos a casa e ligamos o alarme. Agora estamos aqui sentados, e no momento em que termino de ler este texto, já se passaram quase 2 horas, e ainda não consegui afastar de mim o medo daquela floresta sinistra. Posso jurar que ao olhar para fora da janela, vi um par de olhos olhando de volta algumas vezes. Pode ser minha imaginação,